Meus amados irmãos, nós estamos num culto onde a Santa Ceia do Senhor daqui a poucos instantes será ministrada. E em cultos como esse, não que eles sejam mais especiais, é importante que o Evangelho fique muito bem claro para todos nós. É importante observar que nós estamos vivendo em uma geração fascinada por identidade. Nós estamos vivendo completamente nos perguntando quem somos, qual é o nosso propósito, quem eu devo seguir. Ao mesmo tempo, existe uma confusão muito grande a respeito de nós mesmos, por causa da nossa falta de condições de definir quem somos em Cristo Jesus. O problema, muitas vezes, dessa confusão da nossa identidade é porque alguns consideram-se apenas ele, o Senhor Jesus, como um grande mestre. Outros como um grande revolucionário. Alguns veem apenas como um exemplo moral a ser seguido. Outros imaginam que ele é apenas um homem tão especial que Deus transformou em divino. Ele era um homem, apenas que Deus transformou em divino. Mas a pergunta mais importante das Escrituras continua sendo a mesma que Jesus fez aos seus discípulos. Não é quem você é. Não é quem somos. Não é qual é o propósito da nossa existência. Essas são perguntas que parecem para nós muito importantes, mas elas só conseguirão ser definidas ou respondidas de forma adequada quando a gente souber a principal de todas as perguntas que já foram feitas, que já foi feita à humanidade. Sabe qual foi a principal pergunta que foi feita à humanidade? É quando Jesus virou os seus discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a maior pergunta que já foi feita a um ser humano. Imagine que Jesus se colocasse no nosso meio agora, ele está no nosso meio. Mas que ele se colocasse de forma visível e audível e perguntasse a cada um de nós que aqui está: quem vocês dizem que eu sou? Ele já fez essa pergunta aos seus discípulos. E a resposta a essa pergunta continua resolvendo os nossos problemas existenciais. E é por isso que, vez por outra, precisamos voltar, e sobretudo em culto, onde nós celebraremos a ceia do Senhor, e dizemos que anunciamos a morte de Jesus até que ele venha, mas a gente precisa conhecer quem é Jesus. Toda a vida cristã depende da resposta a essa pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Toda a vida cristã, se Jesus não é verdadeiramente Deus, ele não pode nos salvar. Se Jesus não é verdadeiramente homem, ele não pode representar a humanidade. Por isso que nessa manhã nós trataremos sobre as duas naturezas na mesma pessoa do nosso Salvador. São duas naturezas, a divina e humana, na mesma pessoa do nosso Salvador. Você sabia que o seu Salvador é uma única pessoa que tem duas naturezas? E como você explica isso aos outros? Como você prega isso para os outros? Como que você tem condições de dizer sobre essas duas naturezas na única pessoa para os outros que estão ao seu redor, para aqueles que precisam testemunhar da sua fé? Por isso, a doutrina das duas naturezas de Cristo não é um detalhe teológico, não é uma discussão boba. A igreja precisa saber definir como é que uma pessoa tem duas naturezas. Isso não existe em nenhum outro ser. Somente em Jesus. Essa doutrina das duas naturezas está no centro do Evangelho. Desde os primeiros séculos, a igreja precisou combater heresias ferrenhas sobre isso. Alguém dizia, não, ele é um fantasma. Aí outro dizia assim, não, houve uma mistura divina e humana e surgiu Cristo, ou seja, uma aberração. Outros dizem o seguinte, ele não tem nada de humano, ele foi só apenas divino que apareceu entre nós. O outro diz, ele não tem nada de divino, ele só foi apenas humano. Ele teve uma moral muito boa, muito elevada, ele conseguiu obedecer às leis estabelecidas, então, portanto, ele é apenas um homem bom, um profeta bom, um revolucionário.
desde os primeiros séculos, a discussão não era se Jesus existiu ou não. Nunca foi. Você já viu algum ateu dizer que Jesus não existiu? Qual foi o ateu que você ouviu dizendo que Jesus não existiu? Nenhum diz. Todos eles confirmam a existência do Senhor Jesus. A discussão no meio da igreja não é se Jesus existiu. A discussão no meio da igreja é quem ele era. Esse é o ponto central e nevrálgico da nossa fé. Você pode definir quem é Jesus? Então, é isso que o apóstolo Paulo vai trabalhar justamente nesse texto de Filipenses 2. Essa é uma porção clássica que ajuda a gente a entender sobre as duas naturezas do Salvador. Essa é uma porção preciosa das Escrituras. Talvez se essa porção das Escrituras não estivesse aqui, nós teríamos dificuldades ferrenhas para definir como uma pessoa tem duas naturezas. Uma divina e uma humana. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não deixa o seu povo à cega e sempre revela a sua palavra ao seu povo. E revelou a nós quem é esse Salvador. Então vamos ao texto. Primeiro, dando um pouquinho de contexto aos irmãos. Paulo escreve esta carta preso. Lembre-se disso. É uma carta da prisão do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos parece ser uma igreja saudável. Tanto é que o apóstolo Paulo não apresenta suas credenciais no início da carta. Ele fala do coração. É uma carta que tem 16 vezes a palavra kaireté, alegria. 16 vezes aparece no texto a palavra alegria. O que isso significa que parece ser uma carta que Paulo tem prazer em escrever. Mas, como em todo lugar, sempre tem uma faíscazinha, como diz o jovem, de treta, não é? Sempre em todo lugar tem uma faíscazinha de divisão, de briga. Aí o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 dizendo assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Qual é a palavra que aparece no início do verso 2? Completai a minha alegria. Careté está aí. De modo que penseis a mesma coisa. A ideia de unidade, Paulo está chamando também o povo a unidade. Veja o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Eis a virtude cristã de excelência. Humildade. A virtude cristã de excelência é a humildade. Veja, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Paulo define o que é humildade. O que é humildade? Quem são os humildes? São aqueles que não têm em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele mostra o maior exemplo de todos, de alguém, o maior exemplo de todos que podem ser humildes é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos a ele. Paulo não está aqui, nesse momento, separando teologia de prática. Quanto maior é a nossa visão sobre Cristo, mais parecidos com Ele, com Cristo, nos tornamos. É exatamente isso que Paulo responde aqui, quem Ele é, para que a gente saiba quem Ele é. E como é que ele faz isso? Nos dando um exemplo de humildade. Então, a conexão do verso 5, verso 11, com o verso 1 ao verso 4, é justamente Paulo está dando um exemplo de como os crentes de Filipenses, os crentes de Filipe, tinham que ser humildes. O padrão de humildade é o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo vai defender. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo nos mostra as duas naturezas do nosso Salvador. Então vamos ao texto. Primeira grande verdade do texto: Cristo é plenamente Deus. Cristo é plenamente Deus. Observe. Veja o verso 5 e o verso 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Sentimento de humildade. Ele falou isso no verso 4. Sejam humildes como ele. Mas por que ele é humilde? Porque o verso 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, traduz essa frase como ele sendo Deus. Subsistir em forma de Deus é ele sendo Deus.
fez o quê? Queria os mesmos direitos de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou o direito que tinha. Não julgou com usurpação, ele não se apropriou do direito que ele tinha de ser Deus. Ele abre mão do direito de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele abre mão não da natureza divina, ele tem a natureza divina, mas ele agora não faz jus à sua posição de Deus, ao ponto de se humilhar e encarnar. A palavra grega aqui usada significa mais do que aparência. Ela descreve a natureza verdadeira de alguém. Paulo está afirmando: Cristo não apenas parecia com Deus, Cristo é Deus. Paulo está acabando de desfazer uma heresia clássica do docetismo, que dizia que Cristo apenas parecia com Deus, mas não era Deus. Então, portanto, meus amados irmãos, precisamos entender que ele sempre existiu, ele não começou a existir no dia que Maria o concebeu, no dia do nascimento dele. Não, o Senhor sempre existiu, o Senhor Jesus sempre foi Deus, ele é eternamente Deus. Nunca foi criado, compartilha eternamente da mesma essência do Pai. Nunca ele foi criado. Depois o apóstolo Paulo diz que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. A expressão pode ser traduzida como não considerou sua igualdade com Deus algo a ser explorado em seu próprio benefício. Porque ele podia dizer o seguinte: eu não sei como é que vai ser o processo de salvação. Eu não sei quem vai salvar. Eu só sei de uma coisa: eu não vou. Ele tinha direito de dizer isso. E se ele dissesse isso, como é que nós estaríamos hoje? Como é que eu e você estaríamos hoje? Essa igreja não existiria. Nós não estaríamos aqui, certamente. Não sei o que teria acontecido, mas se Jesus resolve dizer assim, eu não vou. E ele tinha direito de fazê-lo. Mas ele não utilizou-se desse direito. Cristo nunca deixou de ser Deus por causa disso, mas decidiu não usar os seus privilégios divinos para evitar o caminho da cruz. Ele nunca, absolutamente nunca, usou dos seus privilégios divinos para deixar de nos salvar. Esse é um ponto precioso para o nosso entendimento. Veja, lembre-se que João, capítulo 1, diz que no princípio era ele, o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Observe bem, ele sempre esteve lá, ele sempre era Deus, ele sempre continuou existindo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem o intermédio dele, nada do que se foi feito se havia de ter. Então isso significa uma coisa preciosa para nós. Quando o apóstolo Paulo está mostrando a divindade do nosso Salvador, ele está dizendo o seguinte: o seu Salvador e o meu Salvador é Deus. E louvado seja o Senhor por isso. E o que isso implica para nós? Primeiro que, observe o nosso Salvador. Isso traz uma lição preciosa para a nossa vida. Nosso Salvador não precisou provar quem era. Ele conhece a sua identidade diante de Deus. Ele não precisa construir sua identidade para aprovação de ninguém. A nossa identidade, se nós estamos firmados neles, nós também não precisamos construir a nossa identidade para mostrar quem somos para alguém. Se lembra das perguntas iniciais: quem você é? Qual é o seu propósito? Se você sabe quem é o seu Salvador, se você o reconhece como Cristo sabia quem ele era e sabia qual é o papel dele, mesmo ele encarnando, mesmo ele se humilhando, ele não perdeu sua identidade divina. Isso é uma grande lição para nós, meus irmãos. Muitas vezes a gente está louco para reafirmar nossa identidade, para dizer quem a gente é. Para dizer que a gente é aquilo outro. E a gente poderia ter esse problema de identidade resolvido se nós entendemos perfeitamente quem é o nosso Salvador, e se nós somos seus filhos, estamos nele, não temos mais outra definição a ser feita, a não ser que nós somos filhos de Deus.
Por que vocês acham que todo domingo eu insisto com essas crianças para elas repetirem que elas são filhos de Deus? Porque essa é a nossa identidade. Nós não somos outra coisa. A sua profissão não te define. A sua cor de pele não te define. O que você trabalha, o que você faz não te define. O que define você é que você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Porque se nós estamos em Cristo Jesus e quando a gente acredita nele, João diz que acreditando nele, ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 12 do capítulo 1 de João. Então, se isso é verdade, essa é a nossa identidade. A minha identidade é ser filho de Deus, a sua também. Por isso que eu disse, se a gente sabe quem é o nosso Salvador, nós começamos a resolver o problema da nossa identidade. E outra aplicação para nós nesse primeiro ponto, Jesus é Deus. O amor do Pai, o amor ao Pai, melhor dizendo, é uma das características de seus filhos. Assim como Cristo amou seu Pai ao ponto de se encarnar, não tomou o seu lugar, antes o obedeceu, devemos fazer a mesmíssima coisa. Imagine se o filho, eternamente gerado, se o filho resolve desobedecer seu pai. Nós estaríamos numa consequência gravíssima dos nossos pecados. Mas ele resolve ser obediente. E essa é a grande mensagem para nós. Jesus, certa vez, pegaram ele conversando com a mulher no poço de Jacó, e os discípulos estavam preocupados porque ele não tinha comida. Aí arrumaram um mercadinho, uma padaria, sei lá se existe isso, alguma casa naquela época. Foram lá e trouxeram os pães para Jesus. E quando chegou, Jesus estava com os olhos fitos no caminho daquela mulher que tinha ido embora falar com seus 5 supostos maridos. E ela se transformou em missionária daquela comunidade. E Jesus está com os olhos fixos no caminho esperando ela voltar, porque ele tinha tido uma conversa profunda com ela. Ele tinha se revelado a ela. E ele está com o olhar fixo lá. Aí daqui a pouco chegam os discípulos ao redor dele. Mestre, como? O senhor faz tempo que não comeu. Mestre, tome aqui uma aguinha. Mestre, tem aqui um suco de uva. Mestre, todo mundo querendo agradar porque ele já tinha ficado muito tempo sem comer e sem beber. Aí ele calmamente vira para os seus discípulos e diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Será que a minha comida, a sua necessidade mais básica como filho de Deus, é fazer a vontade de Deus? Será que nós, como filhos do Senhor, estamos preocupados qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque Jesus, quando ele veio ao se encarnar, ele estava abrindo mão de toda a sua glória com o Pai e agora assumindo forma humana por causa da obediência a seu Pai, por causa do amor a seu Pai. E eu e você, amamos a esse Deus a esse ponto? De ter a sua vontade como a necessidade mais básica das nossas vidas? Eu espero que sim. Segunda grande lição do texto. Cristo tornou-se. Veja, primeira lição. Cristo é plenamente Deus, nunca deixou de ser. E agora Cristo tornou-se plenamente homem. Cristo nunca foi homem o tempo todo. Ele se tornou homem. Vamos ver isso no texto. A partir do verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Há uma discussão ferrenha em torno desse texto, do que foi esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Dessa kenosis, esse verbo kenou. Nós encontramos várias perspectivas, várias discussões, muitas perspectivas a respeito desse texto. Mas o que ele significa mesmo é que muitos imaginam que Jesus deixou de ser Deus. O texto nunca disse isso. O texto não afirma isso. O texto começa dizendo nos 2 primeiros versos a ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. Ele é até hoje.
Muitos imaginam que Jesus deixou de ser Deus, mas o texto nunca afirmou isso. Observe que o apóstolo Paulo explica o verbo com 3 expressões. Você deveria fazer a leitura mais natural possível desse texto. Olha só. Você pergunta ao texto, o que é se esvaziar? O verso 7 responde. Como o verso 7 responde? Antes a si mesmo se esvaziou. Pergunta ao texto, o que é se esvaziar? Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O esvaziamento do Senhor não é de sua condição de glória, é o demover-se de sua posição. Ele estava posicionado na glória com o Pai, e como não usurpou o direito de ser igual a Deus, ele sai da sua posição na glória celestial. Tanto é que na oração de João 17, ele diz assim, lembra-te da glória que eu tinha contigo, antes de encarnar. Então o que ele fez foi se demover da sua posição, assumir forma de homem e servir a igreja. E como é que ele fez isso? Ou seja, Cristo não se esvaziou perdendo, presta atenção. Cristo não se esvaziou perdendo algo. Cristo se esvaziou assumindo a natureza humana. A posição não é que dele saiu alguma coisa, mas que dele ele se transformou em outra coisa. Ele acrescentou uma natureza humana. Nunca deixou de ser Deus. Passou também agora a ser homem. Esse é o esvaziamento, esse é o deslocamento da posição que Deus tinha. De que Cristo tinha com Deus. E agora se desloca, assume forma de homem, assume essa natureza, tornando-se semelhança de homem, reconhecida em figura humana. Agora ele toma esse invólucro, ele se inflexiona para caber nessa estrutura humana. Uma frase pode resumir bem isso. Jesus não deixou de ser aquilo que ele era, ele passou a ser aquilo que ele nunca havia sido. Jesus não deixou de ser aquilo que ele era, mas ele passou a ser aquele que ele nunca tinha sido, homem. Ele começou a sentir fome, cansaço, dor, chorou, foi traído, rejeitado, morreu, tudo isso por causa de sua natureza humana. Tudo isso porque ele assumiu a natureza humana. Mas, pastor, como é que ficou a questão da natureza divina? Ele continuou sendo onisciente, onipotente e onipresente. Ele continuou sendo Deus da mesma perspectiva. Sua natureza humana não limitou isto. Vocês se lembram muito bem que Pedro estava precisando comprar alguma coisa, e eles estavam sem dinheiro. E o que ele disse para Pedro? Pegue um peixe e dentro da barriga dele tem uma moeda. Ele estava encarnado, não estava? Como é que ele sabe daquilo? Porque a sua natureza divina comunicou a natureza humana. Manda jogar, ali tem dinheiro. Sua onipotência, sua onisciência continuava nele. Quer ver a questão da onipresença? Se lembra de quando ele se encontrou com Natanael? Ele disse o que é Natanael? Eu vi quando você estava debaixo da figueira. Mas ele não estava lá, ele era um bebê com Natanael. Quem é que comunicou isso a ele? A natureza divina comunicando a natureza humana. E ele pode dizer que Natanael tinha nascido quase no mesmo período que ele e ele tinha visto Natanael. Sua onipresença, sua onipotência. A onipotência não vamos falar. Ele tinha autoridade sobre a morte. Ele mandou Lázaro sair, venha. Era um homem encarnado, não era? Não era um homem que estava ali, não. Ali era o Deus encarnado. Ali eram duas naturezas funcionando. Chorou quando viu Lázaro enterrado, porque a sua natureza humana se compadecia, mas disse a Lázaro, saia, levante, com a autoridade divina. Então ele não perdeu nada. Presta atenção. Cristo, quando encarnou, não perdeu absolutamente nada. Ele só ganhou uma limitação na natureza humana. E ele provou essa limitação, e é assim que a gente tem que olhar para aquele texto, quando ele diz, não compete aos homens, nem o filho do homem sabe
Não compete conhecer épocas que isso acontecerá, e nem o Filho do Homem mesmo sabe. Quando ele falava aquilo, ele estava dizendo que ele não tinha conhecimento? Claro que ele tinha, sua natureza divina sabia. Mas ele estava dizendo assim: o Deus encarnado, a minha natureza humana, não tem condições de responder a esse tipo de perguntas. Essa é a melhor interpretação daquele texto, à luz de tudo que a gente tem de revelação. Então entenda, o nosso Salvador, ele não perdeu absolutamente nada. Tudo, 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 ele continuou mantendo. É mais ou menos assim. Imagine um grande rei que chega no hospital e ele tem que salvar aquelas crianças daquele hospital. São todas feridas, todas estão para morrer. E um grande rei chega com a sua coroa real, com a sua capa real, e ele, antes de chegar no hospital, de entrar dentro do hospital para tratar das crianças, ele retira sua coroa, tira sua capa, coloca uma roupa de médico e entra para tratar das crianças no hospital. Eu vos pergunto, ele deixou de ser rei? Não. Ele veio cumprir a missão de salvar as crianças. O fato dele ter tirado a coroa, tirado a capa e vestido o jaleco não fez com que ele deixasse de ser divino. Ele se humilhou para tratar das crianças. Esse é o nosso Salvador, que tem duas naturezas em uma só pessoa. E por que isso é importante? Porque isso muda completamente nossa relação com Cristo. Isso muda. Se você não tem compreensão que seu Salvador é plenamente divino e plenamente humano, se você não tem consciência disso, você não sabe nem a quem está orando. Você não conhece o seu Salvador. Veja, eu posso orar ao meu Salvador. Por que eu oro ao meu Salvador? Por que eu posso orar em nome dele? Por quê? Porque ele sofre como eu sofro. Porque ele sofreu como eu sofri, como eu sofro. Ele teve sede, ele teve fome, ele foi rejeitado, ele sentiu dor. Então eu posso orar, porque ele se identifica comigo. E eu posso ter a plena liberdade de dizer assim: meu Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Por favor, me ajude, me socorra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não temos um Salvador apenas divino. Ele não é apenas Deus, ele é humano. Ele sabe o que eu e você sente. Isso muda completamente, meus irmãos. Quando você enfrenta tentações, ele sabe o peso da batalha que você está enfrentando. Ele sabe a luta que você está enfrentando. Hebreus afirma: nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Louvado seja o Senhor. Cristo não nos observa de longe. Cristo nos observa de perto. Ele caminha conosco, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda. Isso tem que mudar a nossa forma de descansar. Porque se ele é plenamente humano, ele sabe muito bem, não somente das nossas necessidades, mas ele se torna agora o nosso espelho. Ele se torna agora a nossa meta. Ele se torna agora o nosso alvo. Uma coisa que eu gostaria de afirmar, à luz do verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A terceira verdade desse texto, a primeira é que ele é Deus, a segunda é que ele se tornou em homem, e a terceira é que as duas naturezas torna possível a nossa salvação. Veja, aqui chegamos no coração do evangelho. Por que Jesus precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo? Se alguém perguntasse para você, que loucura é disso que vocês dizem sobre Jesus? Uma pessoa com duas naturezas, vocês estão doidos, mano. Vocês não compreendem as coisas. Você está vendo que isso não é possível? Não é possível a mim e a você, que somos homens, mas a Deus é possível. Tudo é possível ao Senhor. E por que é importante que as duas naturezas estejam nele? Porque somente assim ele poderia existir como um verdadeiro mediador. Imagine Deus de um lado e os homens do outro, e um grande
abismo entre Deus e os homens. Foi isso que o pecado fez. Colocou Deus numa ponta e os homens na outra. Como é que esses homens vão sair daqui para alcançar a Deus? Só com um Salvador que pega na mão de Deus de um lado e pega na mão do homem do outro e aproxima as duas mãos e junta de novo. Por quê? Porque esse Salvador é divino, ele pode pegar na mão de Deus. Porque esse Salvador é humano, ele pode pegar na mão dos homens. Então, ele é preciso entre Deus e os homens alguém que tivesse duas naturezas, que pudesse ligar de novo os dois lados, que se havia quebrado. Precisava ser Deus para pegar na mão de Deus e dizer: venha, Senhor. E precisava ser homem para pegar na mão do homem e dizer: venha, homem. E colocar os dois de novo juntos. Por isso que o nosso Salvador é e nunca mais desfará a sua encarnação. Ele é uma pessoa, 100% Deus e 100% homem. É isso que as Escrituras nos dizem. A Bíblia diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Um mediador precisa representar os dois lados. Cristo é exatamente isso. Por que ele tinha que ser homem? Porque ele representa perfeitamente a humanidade. Obedece onde Adão falhou, ele triunfou. Ele viveu sem pecado. Nenhum de nós consegue viver sem pecado. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Nenhum de nós poderíamos pagar o preço, morrendo mesmo assim, dos nossos pecados. Então observe, ele é homem por causa disso. Porque eu e você não conseguimos fazer o que ele fez. Não conseguimos fazer o que ele fez. E por que ele é Deus? Porque seu sacrifício possui valor infinito. Observe bem. Se ele fosse somente homem e não fosse Deus, como é que ele ia vencer a morte? Veja o verso 8 de novo. Obediente até a morte e morte de cruz. Ok. Como é que ele ia vencer a morte de cruz se ele só fosse homem? Cristo é Filho eterno. Sua morte possui valor suficiente para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Por isso, Atos afirma que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Quem derramou sangue foi uma natureza humana, verdadeira, encarnada, não era um fantasma, não. Era carne e osso que foi moído na cruz. É o que nós vamos fazer na Santa Ceia do Senhor. Nós vamos tomar o pão e vamos tomar o cálice, porque o corpo dele foi moído e o sangue dele foi vertido. É por isso que nós fazemos isso toda ceia. Porque um corpo humano foi moído por causa das nossas transgressões. Porque um corpo humano foi ferido. Agora, mas quem derramou esse sangue foi a natureza humana, mas quem ressuscitou esse homem foi a natureza divina, o nosso Deus. Portanto, algumas aplicações nesse ponto. Nossa esperança nunca está em nossa performance. Graças a Deus por essa verdade. A minha, a sua performance sempre acaba em pecado. A gente melhora aqui, melhora ali, mas de vez em quando voltamos a pecar. Então veja, nós não estamos mais condicionados a vencer por causa da nossa performance. Nunca está no nosso passado. Nunca está na nossa qualidade de boas obras. Nossa esperança está verdadeiramente nessa pessoa que é humana e divina, que morreu e ressuscitou para garantir que a nossa performance só tenha um resultado. Qual é o resultado da nossa performance? Vitória. Nós vamos vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é mais a condição do seu trabalho, não é mais a condição de sua existência e sua vida quem define as suas vitórias. É o Senhor Jesus. E a última coisa, além de Cristo ser Deus, homem, tornou-se homem, e a necessidade das suas duas naturezas, a quarta e última coisa é que o Cristo exaltado merece toda a nossa vida. Veja o verso 9 ao 11, para a gente partindo para o último ponto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse, para mim, é um dos versos mais extraordinários das Sagradas Escrituras, porque revela não somente uma declaração apocalíptica, uma declaração futura, mas revela o senhorio do nosso Senhor Jesus. O Cristo que a gente viu nos evangelhos, morrendo, padecendo, e depois ressuscitando com poder e glória, é um Cristo que nós vamos ver de uma maneira ainda encarnada, mas completamente diferente. Sabe aquela coroa que ele tirou? E sabe a capa que ele tirou? Aquele tempo já passou. Porque aquele tempo era o tempo da sua humilhação. O Cristo que nós veremos é o Cristo com a coroa de volta e com a capa de volta. E todo joelho dobrado aos seus pés. Mesmo aqueles que nunca o reconheceram como Salvador, vão se curvar diante dele. Todo joelho dobrará. Todo. Toda língua confessará, mesmo sem ter um relacionamento com ele. Esse realmente é o Senhor de toda a glória. E todo joelho dirá isso, todo joelho estará dobrado, toda língua confessará isso, e Cristo receberá a glória. Toda a glória, sem exceção. Depois da cruz vem a exaltação. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, hoje reina sobre todo o universo. Não tinha lugar para ele nas estalagens. Ele nasceu em condição humilde, mas agora quando ele voltar, ele voltará com toda a glória do Rei Celestial. Todo joelho terá que se prostrar. Outros não escaparão do juízo, mas nós, os seus filhos, adoraremos ao Cordeiro eternamente. Aplicações para nós, nesse último ponto. Veja, a implicação direta desse ponto é a pergunta: quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda na sua vida? Quem é que decide os projetos da sua vida? Você? Se ele teve todo esse movimento para nos encarnar, para se encarnar, esse movimento de deixar a sua glória, tomar a forma de homem, e vir morrer, obedecer no nosso lugar e morrer no nosso lugar, e o texto diz que todo joelho se dobrará a ele, a pergunta é, se você é filho de Deus verdadeiramente, quem é o Senhor da sua vida? De sua carreira, do seu namoro, do seu dinheiro, da sua faculdade, do seu futuro. Todos nós servirmos a algum Senhor. E o mais que a gente gosta de servir era o nosso eu mesmo. Nosso ego. A pergunta é, Paulo mostra que somente Cristo merece esse lugar. E você está disposto a dar a esse lugar na sua vida a Cristo? Ou você ainda insiste em governar a sua existência? Ou você ainda luta para dizer, não, o controle é meu? Observe, se nem a morte parou esse Cristo, não é você que vai parar. Quanto mais rápido a gente se deixar se guiar por esse senhorio do Senhor Jesus, mais rapidamente nós vamos encontrar um caminho de mais felicidade, mais paz e mais reconciliação com Ele mesmo. Mas outra lição para nós: não queira o atalho, queira o caminho correto. Se o seu caminho tiver que passar por sofrimento, abrace-o. Porque primeiro é a humilhação, depois vem a exaltação. Cristo primeiro não tinha lugar para ele na manjedoura, depois ele vai vir com toda a autoridade e glória. O caminho é a humilhação primeiro, depois a exaltação. Não quero inverter. Nós precisamos encontrar o caminho do sofrimento. Porque o sofrimento produz perseverança, fé, produz uma novidade de vida. E a gente não gosta de ouvir muito isso, não.
A gente gosta de ouvir essas mensagens triunfalistas que existem em outras igrejas por aí. Você é vencedor, você é cauda, você vai vencer, você vai para frente, você é demais. Deixa eu dizer um caminho para você melhor. O melhor caminho é você abraçar seu sofrimento, sua humilhação, para que Deus, no tempo oportuno, lhe exalte. Para que Ele faça o mesmo que Ele fez com o seu filho. O seu filho se humilhou primeiro, para depois ser exaltado. Não queira inverter o caminho. Última aplicação para nós, para a gente encerrar. Nossa geração está sempre preocupada com modelos, influenciadores, agora por causa da Copa, jogadores, moda. A gente sempre está atrás de uma influência. Empresários, artistas, nomes famosos. Mas todos eles falham, todos eles pecam. Todos eles decepcionam. Só é você acompanhar, se é que você tem tempo para perder com isso. As redes sociais dele sempre estão envolvidos em escândalo. Logo, logo eles apresentam o seu pecado. Mas existe apenas um modelo perfeito e nós deveríamos estar seguindo e buscando esse modelo. Porque somente um homem viveu sem pecado e esse homem é Deus. Esse homem é 100% homem e 100% Deus. Assim, as duas naturezas de Cristo sustentam toda a vida cristã. Elas garantem a nossa salvação, porque somente Deus e o homem podem reconciliar Deus e os homens. Mas ela garante também o nosso discipulado. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Quem é a meta da sua caminhada cristã? Você olha para quem para caminhar? Quando Cristo veio e tomou as duas naturezas, tomou a natureza humana, e sabe o que ele fez? Ele simplesmente deu agora um modelo a ser seguido, ele mesmo. Você acha que Cristo só veio para salvar você e você viver da maneira que você quiser viver? Você acha que Cristo veio para fazer um favor eterno para você? Cristo veio assim, olha, eu estava precisando de um Salvador, que legal, Jesus veio, resolveu meu problema eterno, que da hora. Você acha que Cristo veio só fazer isso? Não, ele veio conquistar o direito da sua vida de ser o seu Senhor e ser o seu modelo. Então, quando Cristo vem e salva a gente, ele agora dá-nos agora a direção do nosso discipulado. Como é que o discipulado existiria se Cristo não fosse nosso modelo? Você ia apontar para que discípulo? Para que discipulador? Qual era o seu modelo? Ei, discipulado no meio da igreja é caminhar de duas pessoas juntas, ou três, ou um grupo, para todas se parecerem com Cristo. Isso é discipulado. Porque Cristo tem as duas naturezas, e como homem ele é perfeito. E nós temos que buscar esse modelo da perfeição em Cristo Jesus. Quando as duas naturezas estão juntas, não é apenas para salvar, mas para se tornar a referência da nossa vida. E a pergunta continua: ele é referência para você? Ele é um modelo seu? Ou você acha que você pode viver a sua vida da maneira que você acha? A pergunta final para cada um de nós não é: você admira Jesus? Não. A pergunta final é: você já foi unido de verdade com Cristo pela fé? Ou ele é apenas um referencial distante, que você admira, uma pessoa que tem boas ideias, que você admira? Não, meus irmãos. Nós estamos falando de um Salvador que veio morrer e buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos falando de um Salvador que veio se tornar a nossa referência. Nós estamos falando de alguém que agora dá sentido à nossa vida. Sua vida não é mais apenas acordar cedo e trabalhar, comer, beber, vestir, dormir. Não. Sua vida agora tem um propósito maior. Por isso que eu disse lá no começo, as perguntas existenciais da sua vida, quem você é, qual o seu propósito, se resume se você entender quem é o seu Salvador. Eu não preciso mais perguntar quem sou, se eu estou salvo nele, eu sou filho de Deus. Eu não preciso mais perguntar qual é o meu propósito. Meu propósito de existência não é minha carreira profissional, não é ganhar dinheiro, desenvolver, ter filhos e criar meus filhos. Não. Meu propósito principal é ser como ele. Enquanto eu faço essas outras coisas. Porque eu preciso trabalhar para comer, preciso ter, né, filhos para que eu entenda cada vez mais quem sou eu, a nossa natureza humana. Eu preciso fazer todas essas coisas. Mas o meu objetivo principal não é essas coisas em si mesmo. É que eu seja que nem ele. Que eu busque-o e que eu persiga-o como meu modelo a ser seguido. Cristo não veio apenas salvar você.
Cristo veio ser o seu referencial. E aí resolveu o seu problema existencial. Eu e você não devemos ter problemas existenciais. Eu e você não devemos ter crises existenciais. De medo, de pânico, de tudo. Porque nós temos um Salvador que é poderoso, que morreu, que conquistou o nosso lugar, e que agora ele se torna uma referência para mim, e o meu propósito de vida é ser como ele. O propósito de vida de cada cristão é ser como o Senhor. Então, resolvemos dessa maneira. Quando a gente pensa assim, a gente começa a resolver os nossos problemas existenciais. Agora, quando a gente se afasta dessa verdade e começa só a olhar para nós, para as nossas dificuldades, para aquilo que somos, começa a aumentar os nossos problemas existenciais. Que Deus te ajude e me ajude. A gente nunca perder de vista o Salvador que a gente tem. A gente tem um Salvador que tem duas naturezas, um único Salvador, 100% Deus, 100% homem, e que a gente caminhe com essa ideia para sempre, porque assim venceremos todos os nossos problemas. Mesmo as nossas dificuldades, nossas angústias, nossos sofrimentos serão vencidos nessa perspectiva. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e nos abençoe para que a gente possa viver ao lado e nele, nesse nosso perfeito Salvador, Deus e homem ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor.